Então, meus irmãos, iniciamos hoje, então, mais uma série de estudos bíblicos sob a perspectiva reformada, da teologia reformada, confessional. Iremos estudar hoje, iniciar o estudo dos 10 mandamentos hoje, da lei de Deus, da lei moral de Deus, que está contida nos 10 mandamentos. E utilizaremos, para tanto, como confessionais que somos, o nosso Catecismo Maior de Westminster, que traz uma exposição brilhante e assustadora, eu diria, sobre os 10 mandamentos. Para a glória de Deus e pela graça, começaremos então esse estudo. Hoje, queridos, estudaremos uma introdução aos 10 mandamentos. Veremos algumas reflexões sobre a lei moral e que nos auxiliarão no estudo e na compreensão dos 10 mandamentos e na aplicação deles para a nossa vida pessoal. Temos como objetivo dessa nossa aula, desses nossos estudos, primeiro, e não somente esses, mas também esses, especialmente esses, compreendermos o que é a lei moral de Deus. Nós vamos buscar com toda essa série dos 10 mandamentos, aprender as regras para a correta interpretação dos 10 mandamentos. Por quê, meus queridos irmãos? Porque o senso comum, ele trata os 10 mandamentos de uma forma pífia, de uma forma humanista. E nós vamos buscar interpretar, conhecer e nos aprofundar nos 10 mandamentos sobre a perspectiva confessional reformada, que foge dessa perspectiva humanista, materialista, ou de senso comum, como, por exemplo, a própria Igreja Católica, ela é comum, né, nós ouvirmos. Eu, quando era católico, eu aprendi os 10 mandamentos. Só que é sob uma perspectiva completamente rasa e humanista, que de fato não mostra, demonstra, nem confronta o nosso pecado. Então, nós vamos aprender as regras para a correta interpretação dos 10 mandamentos. Também nós vamos analisar a estrutura e o prefácio dos 10 mandamentos, prefácio este que é o texto que antecede os 10 mandamentos, da mesma forma que a nossa Constituição Federal tem o preâmbulo, né, dela, que vem antes do artigo 1º da nossa Constituição Federal. Esse preâmbulo, ele diz, nós, representantes do povo, sob a proteção de Deus, reunidos em assembleia e eles demonstram por que aquela Constituição está sendo, foi elaborada e também promulgada pelo presidente da época. E no caso aqui a mesma coisa, nós vamos compreender a estrutura e também o prefácio, o texto que o próprio autor, ou seja, Deus, ele escreveu para que nós compreendamos um pouco mais sobre os 10 mandamentos também. Nós temos o objetivo também de compreender as várias formas pelas quais nós descumprimos reiteradamente os 10 mandamentos. Então, vai ser uma aula que vai buscar realmente demonstrar isso também, como nós descumprimos os 10 mandamentos, compreender quais condutas Deus exige de nós nos 10 mandamentos, porque nós vamos ver que não se trata somente de proibições, mas tratam-se também de exortações, de condutas positivas, condutas exigidas por meio desses mandamentos, ainda que eles pareçam somente negativos. E também que nós possamos, né, pela graça de Deus, aplicar os princípios da lei moral de Deus e dos 10, contidos nos 10 mandamentos à nossa vida cristã diária. Então, nós temos um objetivo também que é bem aplicativo, para que a nossa vida seja de fato transformada por esse conhecimento. Então, iniciamos pela pergunta 98 do nosso Catecismo Maior, de Westminster, que é a seguinte: onde se acha a lei moral resumidamente compreendida? E o Catecismo nos responde: a lei moral
acha-se resumidamente compreendida nos 10 mandamentos, que foram dados pela voz de Deus no Monte Sinai e por ele escritos em 2 tábuas de pedra, e estão registrados no capítulo 20º do Êxodo. Os 4 primeiros mandamentos contêm os nossos deveres para com Deus e os outros 6, os nossos deveres para com o homem. Então, inicialmente, e para que nós adentremos nas regras gerais que norteiam a compreensão dos 10 mandamentos, nós temos a pergunta 98, que estabelece onde nós encontramos o resumo da lei moral de Deus. Resumo da lei moral de Deus, por quê? Porque a lei moral de Deus, ela está contida não só nos 10 mandamentos, mas em toda a Escritura, e especialmente no Antigo Testamento, em toda a Torá. Então, nós temos no livro de Levítico diversas leis de Deus, leis cerimoniais, leis morais, leis civis. Nós temos lá regras específicas para culto, regras específicas para postura do homem e da mulher, internamente, de acordo com a sociedade, enfim, diversas leis, né? E, especificamente, a lei moral de Deus se encontra resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Ou seja, quando nós estudamos os 10 mandamentos, nós estamos estudando também essas outras leis esparsas que estão em todo o ordenamento legal, vamos dizer assim, de Deus na Torá. Então, quando eu descumpro, por exemplo, eu não, né? Um judeu, um israelita, descumpria uma lei específica, moral, lá no livro de Levítico, em algum dos 10 mandamentos, essa lei também estará contida, né? No resumo dos 10 mandamentos. Então, a lei moral se encontra compreendida e resumidamente nos 10 mandamentos, que foram dados por Deus e se encontram no capítulo 20 de Êxodo. Deuteronômio 10:4. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da assembleia, no monte, do meio do fogo, e o Senhor mas deu a mim. O próprio Moisés falando para o povo sobre as leis, sobre os 10 mandamentos, e nessa ocasião ele faz inclusive a repetição dos 10 mandamentos. Irmão William. E essa passagem deixa claro e confirma a origem divina dessa forma escrita dos 10 mandamentos. Enfatiza aí no livro de Deuteronômio que o próprio Deus que escreveu em tábuas de pedra. E a gente aqui pode enfatizar isso, que a autoridade e a permanência de Deus, elas são existentes nessa lei moral divina instituída por Deus lá em Êxodo. É óbvio que nós temos já bem consolidado, né, que as escrituras são a palavra de Deus, viva e eficaz, que são nossa única regra de fé e prática, né, e que vimos, estudando a Confissão de Fé de Westminster, que a Bíblia é a palavra de Deus porque ela própria diz ser a palavra de Deus. É um testemunho interno que as escrituras têm com elas próprias. Então, as escrituras, como William disse, elas demonstram que essa é a lei do próprio Deus, que ela não é, como os liberais acusam, uma lei humana, feita pela cabeça de Moisés, não, mas que ela foi dada pelo próprio Deus, né? E, inclusive, o prefácio dos 10 mandamentos vai nos afirmar isso também, né? O outro texto de Mateus 22, 37 ao 40, já no Novo Testamento, palavra do próprio Deus, dizendo, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui nós temos o nosso Salvador citando, inclusive, Deuteronômio, citando, inclusive, a Torá, né? Nesse grande resumo da lei moral de Deus.
Não, pode ir falando. Pode me interromper. Certo, certo. Não, é que aqui a gente pode ver também, palavras do próprio Jesus, que toda a lei de Deus, ela se resume em uma coisa. A gente até brincou aqui mais cedo, eu e o Michael, que é só o amor, que Deus é amor. Antigamente, né, nós só ouvimos reflexões bíblicas sobre o amor de Deus, mas, de fato, a lei de Deus, ela é resumida em amor, em amar. Amar a Deus e amar o próximo. Isso é o resumo da lei, o próprio amor, o próprio Deus, inclusive, que nos concede, né, esse amor. Mas como nós estamos estudando, né, na confissão de fé, os atributos de Deus, nós destacamos que é o amor verdadeiro, né? Esse é o amor verdadeiro, como nós vimos na última aula, né? O amor de Deus, que Deus é amor e que ordena que nós amemos como Ele ama, né? E não esse amor humanista, senso comum, o amor que o mundo defende e prega, né? Então, de fato, a lei se resume em amor, porque Deus é amor. Mas que amor é esse? Né? E aí nós vamos buscar essa compreensão exata por meio desse estudo de qual é esse amor, né? Como se resumiria essa a lei moral se resume nos 10 mandamentos e os 10 mandamentos se resumem nessas duas colocações que o próprio Cristo recitou da Torá. Então, queridos, nós temos que a lei moral ela funciona numa alegoria aqui que o irmão William preparou para nós, como um manual do fabricante para a humanidade. E nas perguntas anteriores, a 98, elas vão tratar, meus irmãos devem ler e refletir nelas em casa, sobre a lei moral, né? Sobre a lei moral, ela está no coração, sobre Deus ter colocado a lei moral impressa no coração de cada ser humano. E aí, em Romanos 1:20, vai dizer que essa lei moral, pela revelação de Deus, a revelação natural, ela é suficiente para que todos nós, toda a humanidade, se torne inesculpável diante de Deus. Então, a lei moral, ela foi colocada por Deus no coração de cada homem. Esse senso estranho de que algo é errado, de que algo não parece certo, que é natural de toda a humanidade, apesar das leis civis diferentes, da moralidade social ser diferente, mas as escrituras afirmam que todo homem ele recebeu a lei moral e, óbvio, o pecado ele macula a nossa compreensão da lei de Deus, mas todo homem tem isso internamente. E a lei moral funciona como um manual do fabricante para a humanidade, né? E Deus dá essa lei moral por meio dos 10 mandamentos de forma escrita para nós. Esse grande resumo dela, como mesmo a sua vontade prescritiva, né, para nós. Então Deus nos deu a lei moral para nos mostrar como viver em um relacionamento correto com Ele e com os outros. Como nós vimos em Mateus 22, 37 a 40, né? É o nosso relacionamento com Deus, amar a Deus e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, Deus nos dá a lei moral contida nos 10 mandamentos para nos mostrar como viver um relacionamento correto com Ele e com os outros. E agora uma pergunta para a nossa reflexão. Existe moral sem Deus? Existe moralidade fora de Deus? Né? Irmão Michael, irmão Jorge. É possível? Porque é muito comum, né? Existirem correntes filosóficas, existem, né? O irmão William estava estudando sobre isso, que tentam buscar, né? René Descartes, outros humanistas, contratualistas como Thomas Hobbes, John Locke, que tentam encontrar a moralidade num contrato social para determinar como uma sociedade vai se desenvolver
e desenvolver as suas regras e leis internas, né? Mas é possível, ó, uma moral ser baseada na razão, na empatia, em convenções sociais, códigos de conduta, como leis, né? Existe, então, pergunta, queridos, moral sem Deus? Olha, o mundo sempre foi guiado, né, pela palavra de Deus, né? Desde o princípio ali, na parte quando vem os iluministas ali, é que as coisas mudaram, né? Todo mundo sempre foi guiado pela palavra de Deus, né? Tanto que a gente sabe que, por que eu não posso trair? Porque a Bíblia diz que eu não posso trair, por que eu não posso matar, por que eu não posso roubar, por que eu não posso mentir? Então, sempre foi a Bíblia que guiou. Então, o que eu não consigo enxergar, né? Um mundo sem... Não existe uma moral sem Deus, para mim, não existe. Só que hoje, o que as igrejas estão fazendo, né? Não sei se vocês viram um videozinho do Whindersson Nunes ali, falando de Deus ali, que o Deus dele não fez o dilúvio, né? Que Deus não ia criar um Deus que é todo poderoso, não ia precisar estar matando pessoas para mostrar quem ele é. Ele fala um monte de coisas que, na teoria, mesmo pessoas que não, porque, cara, a gente sabe assim, né, que esses artistas, eles não têm um conhecimento de Deus como, tipo assim, um arminiano muito bem informado, né? Ele tem informações de Deus, mas equivocadas. E eu sempre tive, né? Meu entendimento era assim, eu creio em Deus, mas não creio no Deus da Bíblia. Mas esse é o pensamento arminiano que todo mundo tem já no seu coração, né? Mas a moral de Deus, né? Essa moral, eu não acredito, mesmo na época que eu era arminiano, né? Eu não tinha essa... Eu não consigo acreditar que o mundo poderia existir no sentido, né, de coerência, né? Sem essa moral. Acho que eles tentam tirar Deus de tudo, mas eles mesmos não conseguem, porque Deus, ele imprimiu em nós que ele existe, né? Não tem como... A gente luta para tirar isso aí, mas eu não acredito que alguém consiga fazer isso, porque eu acredito que a assinatura de Deus está em todos os lugares, então a gente, como pecadores, nós queremos fazer de tudo para tirar essa existência dele, né? De moral, no caso, né? Mas por mais que tentem, no fundo, ninguém consegue, né? Nem o próprio diabo, né? Ele sabe que Deus existe e ele nunca vai conseguir, né, tirar assim que Deus não exista, né? Não... Mas o que sobra, né? Se tira Deus da equação, sobra o quê? O que sobra, irmão? Podridão, né? Não? É impossível, né? A moral sem Deus é uma moral fraca e relativa. Cada um vai ter a sua moral, vai ser uma moral conveniente. Agora pode ser moral determinada coisa, depois não, né? E quando a gente atrela a moral com Deus, e esse é a nossa crença, a moral ela se torna absoluta e objetiva. E ela tem uma fonte que é divina. E sem essa fonte divina, como eu já disse, ela se torna fraca e relativa. E, portanto, ela se torna inexistente. Impossível a moral existir sem Deus. Pois é. E nesse sentido, quando a moral ela é subjetiva, né, como o humanismo ele prega, nós teremos diferentes opiniões, né? Tudo se trata disso, de opiniões, né? E esse é um argumento muito poderoso na apologética contra o ateísmo, né? Porque as leis morais brasileiras, elas podem até ser agradáveis para algum ateu, e ele pode até cumpri-las, né, para que não receba a punição, né? Mas e se ele tivesse nascido num país islâmico ou num outro país? Ele cumpriria todas aquelas leis, né? Poligamia, assim, diversas situações que um ateu pode ser contra, um ateu brasileiro, mas ele cumpriria. E estaria tudo bem? Né? Seria certo? Então depende do lugar que nós estamos, né? Depende de onde nós estamos ou em qual época nós estamos, nós vivemos. Por exemplo, o Maico citou o adultério.
o adultério ele foi considerado crime no ordenamento jurídico brasileiro, né? Até o século passado, assim, algumas décadas atrás, adultério era crime. Deixou de ser. Então, porque deixou de ser crime, não é mais errado? O mundo diz que não, né? A sociedade diz que não. E até estimula. Isso que a nossa cultura prega, né? Então, nós temos que ter, sim, essa moral objetiva, né? Irmão Jorge levantou a mão? Sim, eu estava pensando, né? Em relação até à questão do estoicismo. Teve até uma vez um irmão lá no grupo de a gente que perguntou sobre isso. Porque o estoicismo, ele prega uma moral, né? Prega uma ética, né? Um pensamento de viver uma vida correta, né? E etc. Porém, é tudo centrado no ser humano, né? E a questão do ateísmo também tem esse aspecto, né? De ter uma questão de uma integridade moral, até de ter uma empatia e etc. Mas tudo isso é voltado ou centralizado no homem. Então é como os irmãos já até falaram aí. Vai ter um momento que esse pensamento ele pode se relativizar, né? Que é certo, não é nem que pode, isso é certeza acontecer. E aí ele vai mudar conforme o seu bel prazer, né? Essa moral, essa ética, essa vida, essa conduta correta. E nós sabemos que com uma lei determinada pelo próprio Deus, aqueles que são seus filhos, né, que fazem parte do seu reino, vão precisam, né, ou de uma forma que a gente sabe pela regeneração, vão seguir essa lei determinada por esse soberano rei, que é o Senhor. Perfeito, meu irmão. O estoicismo ele até tenta compartilhar com o cristianismo de alguns princípios, mas finalmente ele falha miseravelmente, né, em não considerar mesmo, não considerar Deus e não considerar o Deus soberano e a objetividade do ser de Deus e as implicações disso, né? Ele falha miseravelmente em resolver os problemas humanos, né? Que é o problema com o pecado e o problema que o pecado causa, que é a morte e o afastamento de Deus, né? De fato. Nesse sentido, então, nós temos o que nós já conversamos, uma moralidade relativa, subjetiva, que vai depender, né, de quem, vai depender de quando, vai depender de onde, né? E, inclusive, podemos refletir até numa aplicação da moralidade bíblica das Escrituras em nações, como foi pós-Reforma Protestante, né? Nós percebemos em A Ética e o Capitalismo e outras obras na história, nós percebemos que os países protestantes, verdadeiramente protestantes, como que eles foram de fato transformados, moralmente falando e eticamente falando, pela influência da moral objetiva, né? A Genebra de João Calvino, a Escócia, um país inteiro de John Knox, como era a Holanda na época da Reforma, né? Os Países Baixos, quando nós tínhamos mesmo estados confessionais de verdade, protestantes, presbiterianos, reformados, né? Como o Estado ele era diferente, de fato. E quando Deus é tirado da jogada para a moralidade se tornar subjetiva, é caos, miséria, morte, né? Essa é a consequência que a gente já viu nas próprias escrituras, né? O que aconteceu após pré-dilúvio e pós também, tudo que o homem faz quando ele é entregue aos seus próprios desejos, né? Então, a moral, queridos, só uma introdução, né, para nossa reflexão. A moral deve partir de Deus, objetivamente. A moral ela não deve, ela parte de Deus. Cabe a nós compreendermos isso pela graça, né? A moral ela só pode vir de Deus, senão nós incorremos
nesses erros que nós falamos, né? Então, queridos, entramos, então, nas regras gerais para a compreensão dos 10 mandamentos, para que nós não incorramos nos mesmos erros dos católicos romanos, de termos uma interpretação rasa, subjetiva, falsa sobre os 10 mandamentos. E outros também, né? Outros pseudo-cristãos e seitas que não conhecem, desconhecem mesmo a lei de Deus, né? Para que nós não incorramos em erros e heresias, ou em vivermos uma vida prática achando que nós não descumprimos a lei de Deus, ou que nós não saibamos quais ou como nós descumprimos os mandamentos de Deus, temos agora, baseado no nosso próprio catecismo maior, algumas regras gerais para a compreensão dos 10 mandamentos. Entramos, então, na pergunta 99. Que regras devem ser observadas para a boa compreensão dos 10 mandamentos? Para a boa compreensão dos 10 mandamentos, as seguintes regras devem ser observadas. Regra número 1. Que a lei é perfeita e obriga a todos à plena conformidade do homem inteiro à retidão dela e à inteira obediência para sempre, de modo que requer a sua perfeição em todos os deveres e proíbe o mínimo grau de todo pecado. O Salmo 19, verso 7 diz, né, a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então, primeira coisa a se considerar, antes de entrarmos no primeiro mandamento, é que a lei de Deus é perfeita. E quais são as implicações da perfeição da lei de Deus? Que ela obriga todos à perfeição também da obediência. Como a lei de Deus é perfeita, de um Deus perfeito, e como nós estamos vendo no estudo sobre o ser de Deus e seus atributos, a obediência deve ser perfeita. Então, ela nos obriga a nós todos, que nós vivamos e obedeçamos inteiramente. E que, além de inteiramente, para sempre. Então, o Deus perfeito, na sua lei perfeita, exige que todos os homens, ou seja, a perfeição em quantidade, sejam completamente obedientes, a perfeição em obediência, e, para sempre, a perfeição no tempo. Então, todos os deveres que devemos são exigidos com perfeição. E todas as proibições também. Ou seja, o mínimo grau de pecado, ele já é suficiente para descumprimento da lei perfeita de Deus. Irmão? Isso é dito em Tiago, capítulo 2, versículo 10. Diz assim, pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Então, a lei ela é perfeita e exige obediência total. E tropeçar em um ponto significa ser culpado de todos. Isso destaca a integridade e a indivisibilidade da lei moral de Deus. Como a gente está vendo no nosso estudo de domingo, dos atributos de Deus, que todos são harmônicos, todos andam abraçados entre si, a lei de Deus também. Cada ponto ali está diretamente interligado a outro, e a quebra de um deles já faz com que todos eles sejam quebrados. Perfeito. Segunda regra que devemos considerar para a correta interpretação dos 10 mandamentos é que, além de a lei ser perfeita, a lei é espiritual. Então, e assim se estende tanto ao entendimento, à vontade, aos afetos e a todas as outras potências da alma, como as palavras, as obras e ao procedimento. Romanos 7,14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. E Deuteronômio 6,5 diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças.
O que Deuteronômio 6,5 nos diz, queridos? Que não basta obedecer com os meus atos. Não são só condutas que representam obediência ou amor a Deus, ou que representam descumprimento ou pecado e quebra da lei de Deus, mas todo o coração, toda a alma e toda a força. Então, a completude também do que nós cometemos, né? Isso, quando o apóstolo Paulo diz em Romanos, a lei é espiritual, ela não se limita somente a esses atos externos, ela penetra nas nossas intenções, nos nossos pensamentos, nos desejos do nosso coração, e isso revela, mais uma vez, a profundidade do pecado humano, por meio da lei ser espiritual. E nós temos, né, de acordo com essa segunda regra da espiritualidade da lei, e que ela se estende a todas as searas da nossa existência, não só aos nossos atos, né, que o adultério, por exemplo, ele não é cometido somente com um ato carnal, com um ato físico, mas também mentalmente, né? Jesus ensinou que o olhar para alguém com cobiça já é pecar no coração. Jesus ensinou, Mateus 5,22, que aquele que se irar sem motivo contra o seu irmão já cometeu um pecado. Já descumpriu aí o 6º mandamento. Então, a espiritualidade da lei, compreender a espiritualidade da lei, aprofunda a nossa compreensão do pecado e a nossa necessidade de um Salvador. Mostra para nós que eu não peco somente com condutas. Isso faz com que, meus queridos, eu esteja constantemente em pecado, constantemente quebrando a lei de Deus. Não só quando eu ajo, mas quando eu falo, quando eu penso, ou quando eu não penso. Porque nós vamos ver aí o 1º mandamento sobre, né, não ter outros deuses diante de Deus, do nosso Senhor, e o fato de não dar a ele a devida glória também ser um pecado. Então, o fato de eu não pensar também, ou pensar, ou falar, não só agir. Isso faz com que quebramos a lei de Deus. Meus irmãos, fiquem à vontade, repito, como sempre, para suas considerações também, ou perguntas. A terceira regra, de acordo com o nosso Catecismo Maior, que nos orienta a interpretar a lei de Deus, os 10 mandamentos, além da lei ser perfeita e espiritual, é que uma e a mesma coisa, em respeitos diversos, é exigida ou proibida em diversos mandamentos. Então, quando o 6º mandamento fala sobre matar, nós temos o homicídio diretamente proibido, mas além de ele ser proibido no 6º mandamento, ele também é proibido em outros mandamentos. Como, por exemplo, no 5º, de honrar pai e mãe. Então, é um exemplo simplório, mas a terceira regra nos mostra que os mandamentos de Deus, eles não são limitados àquele texto. Que uma coisa, e ela mesma, em diversos respeitos diferentes, é exigida ou proibida em diversos mandamentos. E que também um mandamento, ele prescreve mais de uma coisa. Nós também veremos isso. Colossenses 3,5 diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Percebam, a idolatria, ela está composta por diversos outros pecados. Então, nós temos diversos pecados compondo o que é idolatria. A prostituição também é idolatria. Uma e a mesma coisa, em respeitos diversos, é prescrita ou proibida em diversos mandamentos diferentes. Da mesma forma que os atributos de Deus são interconectados, interdependentes, os pecados também são.
1 Timóteo, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmo com muitas dores. Então, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Olha, um pecado está sendo posto como raiz de outros pecados. Certo? Essa é a interconexão entre os pecados que são exigidos ou proibidos, entre as condutas, deveres ou pecados que são exigidos ou proibidos em diversos mandamentos. Quarta regra. Que onde um dever é prescrito, o pecado contrário é proibido. E onde um pecado é proibido, o dever contrário é prescrito. Assim como onde uma promessa está anexa, a ameaça contrária está inclusa. E onde uma ameaça está anexa, a promessa contrária está inclusa. Então, quando nós temos um dever, como honrar pai e mãe, um dever de honrar, a prescrição de um dever, o pecado contrário, ou seja, o desonrar, ele é proibido. Quando nós temos um pecado, não matarás, então a conduta contrária é exigida, ou seja, a busca pela manutenção e proteção da vida, ela está contida no sexto mandamento, certo? Então, quando nós temos também uma promessa, como a do quinto mandamento, que para que se prolonguem os seus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Essa promessa de prolongamento dos dias na terra, ela pressupõe também que, caso haja o descumprimento, os dias na terra não serão prolongados, eles serão reduzidos, correto? E onde há também uma ameaça inclusa, a promessa contrária, em caso do cumprimento, está também prescrita. Claro, meus irmãos, Isaías 58:13 diz: se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor. Isso tudo sobre o quarto mandamento, percebam. Digno de honra e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs. Então, aqui nós temos diversas prescrições de Deus, e temos uma promessa contida na continuação aqui desse texto. Então, a ameaça oposta, contrária, também está prescrita aqui. Claro, meus irmãos? Então, olha, além de a lei de Deus ser perfeita e exigir perfeição no cumprimento, ser espiritual e abranger não só condutas físicas, mas todo o nosso ser. Além de, na terceira regra, um mesmo pecado, ele é proibido em... vários pecados estão contidos em um único mandamento. E em um único pecado, ele está correlacionado também com outros. E além de os deveres contrários às proibições e vice-versa estarem contidos no texto do mandamento, Deus também proíbe, o que Deus proíbe não se há de fazer em tempo algum. E o que ele manda é sempre um dever. Mas nem todo dever especial é para se cumprir em todos os tempos. Então nós temos alguma regra agora específica que diz que a proibição de Deus, ela nunca deve ser feita. Então não há limite temporal para que algo que é pecado deixe de ser pecado. A desobediência a um Deus que é perfeito e imutável, percebam, olha os atributos de Deus aí. A desobediência a um Deus que é perfeito, eterno e imutável, ela sempre será desobediência. As proibições nunca devem ser realizadas. Não há um momento em que um pecado deixará de ser pecado, né? E outra coisa, o que ele manda sempre será um dever. Tudo que Deus manda sempre será um dever. Mas aí nós temos alguns deveres especiais, né? E
os deveres especiais, nem todos eles, devem ser cumpridos em todos os tempos. Romanos 3:8 diz: e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? A condenação deles é justa. E outro texto: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Mateus 12:7. Então, em Romanos 3:8, e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos? Pratiquemos males para que venham bens? Né? O próprio apóstolo Paulo, ele trata disso, né, de forma brilhante, já respondendo a possíveis dúvidas, né? Por exemplo, aquela ideia rasa de alguém que não entendeu a soteriologia calvinista reformada, de que, se eu sou salvo, eu posso pecar. Né? Que não entendeu a relação da salvação com a santificação, né? Da justificação com a santificação, com todo o processo de salvação e a soberania de Deus nesse processo. Então, dessa mesma forma, aquilo que não deve ser feito, não deve ser feito em hipótese nenhuma. Nem fingindo que é por um bem maior. Vocês conhecem já, né, por exemplo, já ouviram, alguém fala, não, mas essa mentira, eu não tô, não é mentira, é uma omissão só. Eu só estou omitindo, eu não estou mentindo, né? E além disso, não, mas essa mentira, na verdade, ela é necessária para um fim maior, né? Para que algo de bom aconteça, né? Porque nós sempre estamos arrumando justificativa para os nossos pecados, né, meus irmãos? E o texto de Romanos 3:8 diz isso. Nós vamos praticar mal para que venham bens? De jeito nenhum. Né? Então, o que Deus proíbe não há de ser feito em hipótese nenhuma, em tempo nenhum. E o que Deus ordena deve ser feito sempre e para sempre, sem ser interrompido. Apesar de nem todo dever especial ser para todos os tempos. Irmão, alguma consideração? Pode prosseguir. Sexta regra, além disso tudo que já aprendemos, temos que, sob um pecado ou um dever, todos os da mesma classe são proibidos ou mandados, juntamente com todas as coisas, meios, ocasiões e aparências deles e provocações a eles. Então, nós vimos já, na terceira regra, que os pecados estão interconectados entre si, né? E da mesma forma que eles estão interconectados entre si, nós temos pecados que são das mesmas classes. Né? E quando um pecado ou um dever, como homicídio, ele é proibido no sexto mandamento, ou o adultério é proibido no sétimo mandamento, todos os pecados da mesma classe estão proibidos. Então, a ira está proibida no sexto mandamento. Então, todos os tipos de adultério, como a fornicação, está proibida também. Na proibição do adultério, nós temos pecados relacionados da mesma classe proibidos. E além dos pecados da mesma classe serem proibidos, ou condutas mandadas, também ordenadas, né? As coisas, meios, ocasiões e aparências e provocações a eles também são proibidas ou ordenadas. Certo? Hebreus 10, 24 e 25. E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, além das mesmas classes de pecados serem proibidas, tudo que contribui para que o pecado seja realizado, como meios, ocasiões, aparência, tem que ser também evitados. Ou as condutas que conduzem para que um dever seja cumprido, essas condutas, ocasiões, meios, aparências, provocações devem ser executadas. Né? Por quê? Deixar de congregar, no exemplo de Hebreus, como é costume de alguns, né, é algo errado.
está conectado com outros pecados, né? E o contrário também disso, não deixe de congregar, pelo contrário, admoeste uns aos outros a congregar, né? Admoeste uns aos outros nesse sentido também. Então, tudo que contribui para que um pecado seja realizado, cometido, deve ser também evitado. Irmão, 1 Tessalonicenses 5:22, abstende-vos de toda forma do mal. Então, tudo que pode nos levar até o mal, nós devemos evitar, né? Não apenas o mal em si, mas tudo que seja capaz de nos levar até o referido mal. Perfeitamente. Né? Também está escrito que um abismo, ele chama outro abismo, né? Que uma conduta, ela pode não ser pecaminosa, mas ela conduz a uma pecaminosidade, isso é um grave problema. Essa conduta tem que ser evitada perfeitamente. Então, até coisas simples da nossa vida, como pensamentos, podem nos conduzir a pecar. Quando nós chegarmos no 6º mandamento, nós vamos ver que várias proibições ou estímulos nós devemos realizar para não chegarmos ao ato do homicídio, né? O catecismo vai buscar nos instruir a um caminho de proteção e de preparação para que nós não cheguemos ao fato mesmo, ao ato de tirar a vida de alguém injustamente, né? 7ª regra, que aquilo que nos é proibido ou mandado, nós temos a obrigação, segundo o lugar que ocupamos, de procurar que seja evitado ou cumprido por outros, segundo o dever de suas posições. Então, aqui nós temos, por exemplo, o papel paternal e maternal, né? O homem, como cabeça da casa, ele não só deve não pecar e cumprir os deveres exigidos na lei de Deus, mas ele deve procurar que os seus subalternos, e no caso a esposa e os filhos, também não pequem. Olha só, não que haja uma responsabilidade pela salvação, mas é uma obrigação daquele que é superior de contribuir para a santificação dos inferiores, hierarquicamente. Os pais, e aí que entra a educação, os pais, eles devem garantir, e aí entra o castigo com vara, que afasta a estutícia do coração da criança, para que os pais, eles impeçam, né, os filhos de pecarem. Evitem os descumprimentos da lei de Deus também pelos filhos. Nós temos aí, nós vamos ver isso mais no 5º mandamento, sobre honrar pai e mãe e autoridades, enfim, que isso não é só sobre pai e mãe, mas patrão e funcionário, pastor, presbíteros, oficiais da igreja e membros. Todas as relações hierárquicas devem ser guiadas por essa regra, de que os superiores devem impedir que os inferiores também descumpram a lei. Levítico 19:17. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Então, pecado por causa dele. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, Deuteronômio 6:6. Isso sobre a instrução dos filhos, Deuteronômio 6, Deuteronômio 11. Nós temos instruções nas cartas paulinas de exortação mútua. O que é uma exortação? Para que o irmão não peque. Meu irmão, a conduta que você está tendo é uma conduta pecaminosa. À luz das Escrituras, não faça isso, né? E todos os nossos relacionamentos estão permeados por isso. Nós temos o dever, para a glória de Deus e pela graça, de não só cumprirmos a lei de Deus, mas de fazermos os nossos irmãos também cumprirem. Olhem só, que baita responsabilidade, né? E a última regra trazida pela pergunta 99, né, do nosso Catecismo Maior, é que quanto ao que é mandado a outros, somos obrigados, segundo a nossa posição e vocação, a ajudá-los e a cuidar em não participar com outros do que lhe é proibido. Então, mesmo que algo não seja proibido para mim, e aí vem o pecado do escândalo, né?
em Romanos 14, certo, irmão? Vem o pecado do escândalo, de aquilo que não é proibido para mim, mas é proibido para o meu irmão, em virtude da sua posição, segundo a minha posição e vocação, eu devo ajudá-lo e também cuidar em não participar com ele daquilo que é proibido para ele. Então, se há uma proibição específica para ele, né, pela minha posição e vocação, por amor, nós somos também obrigados a não participar de algo, mesmo que esse algo não seja pecaminoso para mim, né? E aí o pecado do escândalo, de Romanos 14, ele encaixa perfeitamente nisso, né? Quando algo não é pecaminoso, mas o irmão, ele crê que é pecaminoso no seu coração, se ele fizer isso, ele está pecando contra Deus. Algo que não é pecaminoso, se é feito sem fé, se não é feito por fé, é pecado. E se eu estimulo ele a cometer um ato não pecaminoso, mas que para ele é algo pecaminoso, um irmão mais fraco na fé, eu incorro nesse pecado, que é o pecado do escândalo. Segundo aos Coríntios 1:24, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vossa igreja, porquanto, pela fé, já estáis firmados. Sobre essa função de cooperação também uns para com os outros, em 1 Timóteo 5:22 diz: a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios. Conserva-te a ti mesmo puro. Uma instrução do apóstolo Paulo a Timóteo, para que ele também conserve-se puro, né? Não participando dos pecados alheios. Então, meus irmãos, essas são as 8 regras. Nós nem entramos ainda nos 10 mandamentos, mas essas são as 8 regras que o Catecismo Maior nos traz para que nós possamos compreender profundamente, a partir de agora, a lei moral de Deus, resumida nos 10 mandamentos. Então, queridos, uma conclusão cristocêntrica sobre essas regras, essa introdução, né? Percebam que a espiritualidade e a perfeição da lei prescritas na primeira e segunda regras nos mostram nossa total incapacidade de cumpri-la por nós mesmos. Só ali, meus irmãos, na primeira e na segunda regra, nós já estamos todos completamente perdidos. Porque quando nós somos agora para o primeiro mandamento, já era. Porque a lei é perfeita e ela exige obediência perfeita, completa em todo o nosso ser, de acordo com também em todo o tempo. Então, nós já estamos perdidos. E a lei é espiritual. Então, a espiritualidade também demonstra que ela não é só por conduta, mas também por pensamento, por palavra, por ausência de pensamento. Só nessas 2 regras, quando nós entrarmos nos 10 mandamentos, nós já percebemos que estamos perdidos. Gálatas 3:24 diz: de maneira que a lei nos serviu de tutor ou de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Então esse é o papel da lei, meus irmãos. Ela serve como um tutor que nos conduz a Cristo. Nós estamos perdidos, completamente perdidos. E somente em Cristo nós encontramos esse perdão pelas nossas falhas em guardar a lei e também a força pela graça de viver de uma maneira que a honre. Então, queridos, ai de nós, ai de nós. E a lei, esse é o papel dela. A lei nos mostra quão pecadores nós somos. Ela tem justamente esse papel de nos revelar que Cristo é necessário, que um Salvador, que um Messias é necessário. E nós passamos para as perguntas 100 e 101. Que pontos, então, já nós avançamos para na próxima aula entrarmos nos 10 mandamentos. Que pontos devemos considerar nos 10 mandamentos? Devemos considerar nos 10 mandamentos o prefácio, como eu já disse, o conteúdo dos mesmos mandamentos e as divinas razões anexas. Então, além dos próprios mandamentos em si, nós temos ali, em alguns deles, razões anexas para dar-lhes mais força. Tudo isso nós devemos considerar
né, na explicação dos 10 mandamentos. Prefácio, o conteúdo e as divinas razões anexas a alguns deles para dar-lhes maior força. E aí nós veremos em cada um deles depois, os que têm essas razões anexas. E a 101, qual é o prefácio dos 10 mandamentos? O prefácio dos 10 mandamentos é: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Irmão, pode fazer a leitura da continuação da resposta 101, por gentileza, sobre o prefácio? Nesta palavra, Deus manifesta a sua soberania como Jeová, Senhor, o eterno, imutável e todo-poderoso Deus, existindo em si e por si, cumprindo todas as suas palavras e obras, manifestando que é um Deus em pacto com todo o seu povo e com o Israel antigo, que assim como tirou a estes da servidão do Egito, assim nos libertou do cativeiro espiritual, e que, portanto, é nosso dever aceitar a Ele só por nosso Deus e guardar todos os seus mandamentos. Então, meus irmãos, às vezes o prefácio passa desapercebido por nós. Nós já vamos para o conteúdo dos 10 mandamentos, mas o prefácio, a declaração do próprio Deus de que eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da sua servidão. Essa declaração, ela está cheia de conteúdo. Ele está afirmando, como a resposta da 110, da 101 diz: eu sou Deus, perfeito e soberano. Olhem como eu sou poderoso. Eu tirei o meu povo da escravidão do Egito. Então, tome a minha lei. Essa não é uma lei qualquer. Essa é a minha lei perfeita do Deus perfeito. Essa é a lei poderosa do Deus poderoso. Então, o prefácio, que às vezes nós desprezamos, ele já nos ensina muito, porque é uma credencial. O próprio Deus, ele está dizendo quem ele é, né? Qual é o Deus dessa lei? E ele aí apresenta basicamente o seu currículo para que nós tenhamos o terror e temor desse Deus por essa lei. Irmão e irmãos, e só da gente ler o prefácio, a gente vê uma coisa maravilhosa, que a salvação não é pelas obras. Olha que interessante. Wesley, pode avançar um slide, por favor. Êxodo 20, versículo 2, que é a introdução, o prefácio para os 10 mandamentos. Diz: eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí ele começa falando a lei. E olha que interessante, a lei ela é dada dentro desse contexto de relacionamento, de pacto e de graça de Deus com seu povo. E não como um meio para ganhar a salvação. Deus fala, ó, eu te tirei da terra do Egito. Então agora, com a minha lei, vai te servir de guia para vocês que já foram salvos. Ou seja, a lei ela vem depois da salvação de Deus. A lei não é para a gente ser salvo por ela. A lei não nos dá, cumprir a lei não nos faz ser salvos, não nos traz a salvação. E só de ler o prefácio a gente consegue evidenciar isso. Por quê? Porque a lei ela é dada depois de Deus ter salvado o seu povo. Então, o fato de cumprir a lei é um fato de sermos gratos à salvação que Deus nos deu. Já fomos salvos, por isso cumprimos a lei. Eu já salvei vocês, já libertei vocês. Agora, eu também dou para vocês os meios para que vocês me adorem. É isso. Eu salvei vocês, agora me adorem. Como nós vamos te adorar, Deus? Tome também os meios para que vocês me adorem, em gratidão, né? E olha o quão profundo o prefácio, o quanto o prefácio dos 10 mandamentos nos ensina. Em Lucas 1, 74, 75 diz, né? De conhecer-nos que, livres das mãos de inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perene, em santidade e justiça perante ele todos os nossos dias. Olha, essa chamada de Deus à adoração, já que ele nos concedeu
liberdade das mãos dos inimigos. Então podemos agora, livres, o adorar sem temor, em santidade e justiça perante Ele todos os nossos dias. E para isso Ele nos deu a lei. Como William disse, não para salvação, mas porque fomos salvos e agora devemos o adorar. Meus irmãos. Então antes, como William disse, antes de listar os termos, Deus estabelece que Ele é o que Ele fez. Ele estabelece quem Ele é e o que Ele fez. Eu sou Deus e eu fiz isso, é o currículo. E como William disse, Ele não diz, se vocês obedecerem, eu vou os salvar. Ele disse, eu já a salvei. Portanto, vivam assim e me adorem. Então, a redenção precede a obrigação. E outra coisa interessante que o William destacou é que o êxodo no Egito, que está prefigurado, que está demonstrado no prefácio, ele é uma prefiguração do nosso êxodo, da nossa liberdade, da nossa redenção do pecado por meio de Jesus Cristo. Então, assim como Deus liberta Israel da escravidão física, Cristo nos liberta da escravidão espiritual. Em Romanos 6, 17 e 18, fala-se nesse sentido. Então, olha que maravilhoso, queridos. O prefácio dos 10 mandamentos, ele já prefigura para nós o Cristo, que nos libertará também do nosso cativeiro. Então, já partindo para o final da aula, meus irmãos, e fiquem à vontade para comentar, mais uma vez digo, nós temos que Jesus Cristo é o cumprimento perfeito da lei, em Mateus 5,17. Então, essa lei que nós já vimos, de acordo com aquelas 8 regras, que nós não conseguimos cumprir, de maneira nenhuma. Jesus Cristo cumpriu, e ele não só cumpriu pessoalmente, como a lei aponta para ele também, e ele é o próprio cumprimento dessa lei. Quando ele cumpre ela toda, ele representa o cumprimento total também dela, como o próprio Deus encarnado. Jesus não apenas obedeceu à lei perfeitamente em nosso lugar, mas ele também resumiu seu propósito no amor. E aí vem aquele grande resumo que Cristo faz da lei, citando Deuteronômio, resumindo ela no amor verdadeiro, no amor de Deus, no amor que nos é dado por Deus para amá-lo e para amar o nosso próximo, coisa que nós não conseguimos por conta própria. Então, como nós já vimos, a lei nos conduz a Cristo, porque ela nos faz perceber que precisamos de um Salvador. E quando ela nos faz isso conosco, ela nos mostra que ele cumpriu toda a lei, e ele também nos ensina, no resumo dela, o seu amor divino, né? E aí, através da fé em Cristo, nós recebemos o poder do Espírito Santo para começar a obedecer à lei de coração. Não como um meio de salvação, porque não seria possível. Não seria possível, como nós já vimos. E nós veremos muito mais no conteúdo de cada um dos mandamentos, mas com uma resposta de gratidão. Então, queridos, algumas aplicações para nós. Antes de entrarmos no conteúdo mesmo dos 10 mandamentos, algumas aplicações sobre essa introdução, né? Que a lei moral, resumida nos 10 mandamentos, ela é um guia perfeito para a nossa vida. Então, nós devemos, óbvio, queridos irmãos, vimos que não conseguimos cumpri-la por conta própria. Então, é clamar a Deus pela sua graça. E devemos viver, de acordo com essa primeira aplicação, sendo guiados pela lei. Então, pensou, fez, falou alguma coisa? Irmão Michael, isso é certo ou não? Vai para a lei. Que a lei guie os seus passos. Que a lei esclareça as suas dúvidas. Que a lei seja, agora, em resposta, Davi, o seu guia de moralidade. Não porque se você cumpri-la, você será salvo. Repito. Mas por amor a Deus. Nós devemos odiar o nosso próprio pecado e ansiar pelo momento que nós não mais pecaremos e não mais desobedeceremos a Deus, queridos. Então a lei deve ser o nosso guia perfeito para a nossa vida.
que as regras de interpretação, elas nos ajudam a entender a profundidade e abrangência da lei. Então, não devemos somente ter a lei como um guia perfeito para a nossa vida, mas devemos buscar compreendê-la profundamente, de acordo com essas regras. Que nós possamos entender a lei na sua completude, cada um dos mandamentos, de acordo com essas regras de interpretação, e recorrer a elas para nos ajudar a compreender a lei e os 10 mandamentos. O prefácio nos lembra que a obediência flui da redenção. Então, nós devemos viver de acordo com essa redenção, né? Conhecendo o Deus que se apresentou no prefácio e sabendo que é Ele que nos livra da nossa escravidão. Então, nós devemos responder em obediência, responder em gratidão e obediência. E que devemos saber e viver a nossa vida de acordo com essa verdade, que em Cristo nós encontramos o perdão pela nossa desobediência e também o poder para uma nova vida de obediência. A lei, meus irmãos, nos conduz ao desespero. Quando nós chegamos à compreensão de que nós não conseguimos cumpri-la, nós estamos desesperados. Nós gritamos, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 7. Quem me livrará do corpo dessa morte? Ai de mim, miserável homem que sou. Só, meus irmãos, que não para por aí. Graças a Deus, ele se revelou em Cristo. E por Cristo, nós temos o perdão por essa desobediência tão absurda. Tão absurda. Há, portanto, perdão para nós, meus irmãos. E também há um poder de Deus em Cristo Jesus, pelo Espírito Santo, pela Trindade, para uma nova vida de obediência em amor. Amor a Deus e ao próximo. Então, queridos, que nós possamos viver de acordo com a lei de Deus. Desesperados e depois em paz. Uma paz incompreensível. E que cada desobediência da lei, de acordo com as regras que nós vimos, gere em nós uma tristeza tamanha que nos coloque ajoelhados, né, diante de Deus e da cruz. Que ela seja o nosso manual. Não para cumprir, mas para perceber quando descumprimos. O que eu acabei de fazer? Eu acabei, de acordo com o mandamento tal, descumprir e desobedecer a Deus. Que ela seja, meus irmãos, o nosso guia para Deus por meio da nossa miséria e para Deus por meio da nossa obediência, que é colocada em nós por meio do Espírito Santo. Graças a Deus. Meus irmãos, algum comentário, alguma consideração para nós orarmos? Oh, cara, depois desse fim maravilhoso, deu até vontade de cantar o Salmo 19 de novo. Nós cantamos ele todo domingo, né? A lei de Deus restaura o coração. É verdade, que bênção. Graças a Deus, meus irmãos. Meu irmão, o William, faça por gentileza, então, a nossa oração final ao Deus, por gentileza, encerrando a nossa aula. Amém. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai querido e amado. Meu Pai, nós te adoramos neste momento, com o nosso tempo, com a nossa boca, com o nosso coração que o Senhor mesmo trocou, papai, com a nossa mente habitada pelo seu Santo Espírito, Senhor. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós, mas em especial, papai,
pela tua lei, pela tua graça em Cristo Jesus, papai. Como o nosso irmão Wesley disse, a lei nos deixa em desespero, mas esse desespero, ele é passageiro. Quando a gente se depara com Cristo, nós temos paz. Aquela paz, papai, que a tua palavra diz que excede todo e qualquer entendimento. Aquela paz do Salmo 23, papai, que nos faz deitar em pastos verdejantes, que nos guia para as águas tranquilas, que refrigera toda a nossa alma, papai. Essa paz de saber que nada está perdido. Graças a Deus, graças a Jesus, por isso, papai. E eu peço aqui ao Senhor, no nome do teu filho amado, por favor, que o Senhor possa nos forçar a guardar a tua lei, papai. Que o Senhor possa, papai, nos obrigar a abraçar, a sermos acorrentados na tua lei, em gratidão ao Senhor pelo que o Senhor fez, papai. Que o Senhor possa providenciar em nós, papai, por favor, por graça, por misericórdia. Deus, repulsa pelo nosso pecado, vergonha pelo nosso pecado, papai. E prazer na santa lei do Senhor. É o que eu te peço, não só para mim, mas para todos os nossos irmãos em Cristo que estão aqui presentes e também pelos ausentes, papai. Ajuda-nos nesta longa estrada da vida a guardar a tua palavra em nossos corações. Mais uma vez te agradecemos e te adoramos. No nome de Jesus. Amém. Amém.